Foi aqui no Museu de Angra do Heroísmo que decorreu um encontro promovido pelo grupo folclórico Fontes da Nossa Ilha. Um encontro que teve como objetivo principal refletir também aqui os percursos e o papel dos grupos de folclore. O envelhecimento da população e as formas de atrair os mais jovens são alguns dos desafios em causa. Salvaguardar e divulgar a memória de cariz tradicional popular ao destacar a história de um movimento folclórico muitas vezes esquecida foi o objetivo deste encontro. Os 15 grupos de folclore existentes na Ilha Terceira foram convidados. Houve a participação de 12 que se juntaram para refletir e fazer o ponto de situação. Observou-se e valorizou-se o trabalho que tem sido feito até então. Nós estamos no século XXI, numa era globalizada, não tem de ser necessariamente um drama. Tem de ser efetivamente um desafio, porque eu considero que os grupos de folclore, parece um paradoxo, são grupos do futuro. Ou seja, eles têm aqui uma raiz matricial bastante arraigada naquilo que é a cultura e a identidade local e há que ter a capacidade de fazer uma divulgação e de potenciar isto para uma própria consideração no ecossistema do espaço social e do espaço cultural da ilha. Portanto, isto pode ser para, não só especificamente da Ilha Terceira, mas para qualquer ponto do país, atendendo a que muitas vezes as questões ligadas à cultura tradicional e popular são muito secundarizadas e, portanto, para não cairmos neste risco e também para fazermos uma projeção de uma continuidade, porque as gerações vão passando, há gente que já deu um contributo muito valioso, que passaram por este tipo de associações e que por essa via chegamos ao que chegamos hoje. É uma herança que nós recebemos e que temos também agora o dever de a transmitir para quem vem a seguir. Foram muitos os que se reuniram para falar de folclore terceirense, de memórias e percursos institucionais. Com a vontade de que possam existir mais encontros, uma das questões a ser pensada é o envelhecimento da população e como se pode atrair os mais jovens para os grupos. Eu acho que isto não é exclusivo dos grupos de folclore. As instituições, de uma forma geral, estão a passar por algumas dificuldades, que há aqui um envelhecimento em termos gerais da população, mas efetivamente devemos encarar isto como um desafio. Portanto, a questão de cativar público mais jovem também passa por um papel que os grupos têm, um papel pedagógico, no fundo, de mostrar e de ensinar, entre aspas, aquilo que são aspectos relacionados com esta memória identitária portanto, há que haver aqui uma reviravolta nesse sentido e tentar perceber as potencialidades que isto tem em termos sociais, em termos culturais e até mesmo, se quisermos, em termos económicos, para o próprio território. É interessante perceber-se que a própria história destas instituições, salvo uma outra exceção, não está registada. E quando as instituições não têm assento num suporte escrito, digamos assim, todo o percurso que vão fazendo, umas vão surgindo, outras vão desaparecendo e isso acaba por cair no esquecimento. E, portanto, acaba também por ser um ponto desvantajoso e que é necessário reavivar, não é? E perante essa reavivação da história do próprio percurso, que essas instituições vão fazendo, também dar a conhecer as potencialidades e ouvimos aqui intervenções já há pouco, em termos mesmo do próprio bem-estar físico de quem participa nos grupos e de quem proporciona estes espetáculos. Engane-se quem pensa que estes grupos apenas têm um papel ao atuar, por exemplo, em festividades. Há que fazer a promoção de novos públicos. Os atletas não correm só nas corridas, portanto há aqui um trabalho de preparação. Também acontece a mesma coisa com os grupos. É necessário recriar e reinventar espaços de divulgação da cultura na vertente do folclore
por aquilo que nós temos visto ao longo deste encontro, a abertura dos grupos é quase unânime, ou diria mesmo unânime, a necessidade de uma partilha, de um extravasar das preocupações e de projetos e que levem precisamente depois ao público, mostrando e sensibilizando também as comissões de festas e mesmo os próprios organismos governamentais que o folclore não se pode resumir, não deve ser só encarado no âmbito das atuações das festas. Portanto, é muito para além disso. Há aqui todo um saber secular que é necessário preservar, salvaguardar e, sobretudo, divulgar numa perspectiva pedagógica, sob pena de, mais tarde, ficarmos com referências em termos de memória e em termos de identidade completamente vazias, e isto traz repercussões nefastas. Aliás, já se consegue perceber estas questões em alguns pontos do nosso país e até mesmo da Europa, onde a ruptura com a cultura tradicional e popular se esvazou e, portanto, há aqui um grande buraco negro, digamos assim, na própria questão identitária das comunidades. A história e percurso de cada grupo foi aqui relembrada, recordando o papel que assumem na preservação da identidade do povo, onde não devem trabalhar de forma individual, mas sim num todo. Ninguém tira o lugar do outro e todos são importantes.